Olá pessoal, muito bom falar com você mais uma vez. Eu sou o Anildo, terapeuta holístico. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que você viu aí na capa: 4 maneiras inteligentes de aprender com Jesus. Se você já é aqui do canal, dê uma paradinha logo e deixa aí o seu like. Isso é muito importante. E se você está chegando aqui pela primeira vez e gostar desse vídeo, se inscreva, será muito bem-vindo. Olha, o sol tá queimando aqui a minha cabeça. Hoje é domingão, pela manhã, são 6h30 da manhã ainda e o sol já está brilhando forte. Mas o nosso tema de hoje é 4 maneiras inteligentes de perceber, compreender e aprender com Jesus. Achei um lugarzinho aqui mais florido e menos sol. Aqui tem um pouquinho de sombra. Mas eu noto ao longo da minha caminhada, isso na minha própria experiência e na experiência de pessoas com quem eu tive a oportunidade de conversar sobre o tema, alguma dificuldade de aceitar Jesus como Deus. Eu sei que a reação da maioria das pessoas que escutam isso, a primeira reação é: eu não tenho dificuldade nenhuma de aceitar Jesus como Deus. E sem dúvida nenhuma, uma das maneiras inteligentes de aprender com Jesus é aceitando que Jesus é Deus. Mas isso não é fácil. Isso não é fácil. Pode ser fácil intelectualmente. É muito fácil intelectualmente. Eu li na Bíblia que Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade e eu aceito plenamente que Jesus é Deus. Mas continua com medo, continua sofrendo, continua com medo do passado, com medo do futuro. Então esse aceitar que Jesus é Deus está muito no intelectual. E o sol pegou de novo aqui a minha sombra, eu vou procurar uma outra sombra. Aceitar que Jesus é Deus intelectualmente, racionalmente, não é uma tarefa muito difícil. Mas eu estou falando de sentir que Jesus é Deus. Isso já não é uma tarefa tão simples, já não é qualquer uma pessoa que consegue. Porque quando você conseguir sentir que Jesus é Deus e mantiver uma relação estreita com Ele, naturalmente o aprendizado será suave e as dores e as angústias e os medos desaparecem. Olha aí que sinfonia incrível aqui nessa manhã de domingo, os passarinhos participando. Então, uma das maneiras inteligentes de aprender com Jesus é aceitar que Jesus é Deus, crer que Jesus é Deus e sentir que Jesus é Deus. Se você conseguir isso, é perfeito, é inteligente. Agora, aceitar que Jesus é Deus só intelectualmente não vai ajudar muito. Aí tem uma outra forma também inteligente de aprender com Jesus. É através do Jesus histórico. É você conhecer Jesus pela história. E a história precisa de estudar um pouco mais. Precisa você ler, precisa você conhecer, por exemplo, a Bíblia, conhecer os livros históricos que falam sobre Jesus, para você ter a sua própria avaliação. Aquele conhecimento do Cristo histórico que você obtém escutando o pastor e o padre falar, ou o padre falar, é muito pouco, além de ser tendencioso. Normalmente as religiões, com a melhor das intenções possíveis, elas são tendenciosas de puxar as suas explicações, interpretações, para atender às expectativas daquela instituição religiosa. Então é muito bom você buscar o conhecimento do Cristo histórico por você mesmo, pela sua própria caminhada, pela sua própria leitura. E quando você começa a conhecer o Cristo histórico, inclusive relatos sobre o Cristo histórico, por pessoas que não são religiosas, por pessoas que não são cristãs, isso nos convence de uma forma muito interessante a respeito dessa figura. Então, uma das maneiras inteligentes de aprender com Jesus, sobre Jesus, para viver aquela paz de Jesus, é conhecer o Cristo histórico. E essa forma de conhecimento se obtém através dos estudos, através da pesquisa, através da leitura, através da busca. Eu recomendo, essa é realmente uma forma muito inteligente de você aprender sobre Jesus, aprender inclusive
com Jesus, porque aí você vai saber dos comportamentos de Jesus, comentados por pessoas que estudaram em profundidade a história, os fatos relacionados a Jesus, ao Cristo histórico. Uma outra forma muito inteligente e especial de aprender com Jesus é entendendo Jesus como um arquétipo. Essa forma, ela é muito interessante porque a pessoa não precisa ser religiosa. A pessoa pode ser apenas um estudioso, uma pessoa que sabe o que é um arquétipo. E o que é um arquétipo assim, de uma forma bem simples para a gente entender? É um modelo. Arquétipo é um modelo. Então você pode aprender com Jesus estudando o comportamento deste homem. Digamos que esse homem nunca tenha existido. Digamos que essa figura, esse Cristo, tenha sido apenas uma personagem criada pelos judeus e escrito ali na Bíblia. Relatam os comportamentos, a história que os discípulos contam, que as pessoas contam. Mas vamos imaginar que fosse apenas uma personagem como são as personagens dos grandes épicos da história, de Troia e outras tantas. Mas é uma personagem com uma descrição, com uma qualidade, com características que são absolutamente incríveis. Então você pode aprender com Cristo, com o arquétipo, como um modelo. Então a pessoa não precisa ser obrigatoriamente uma religiosa, não precisa entender o Cristo como Deus imediatamente, não precisa aceitar o Cristo histórico como sendo uma figura que de fato existiu. Você pode aprender com Cristo sendo Cristo apenas um arquétipo, um modelo. E isso me ajudou muito porque na minha caminhada, sem dúvida nenhuma que houve momentos que eu precisava muito mais do arquétipo, do modelo, porque eu não dava conta de captar o Jesus Deus, o Jesus segunda pessoa da Trindade. Mas o modelo me interessava, o comportamento me interessava, aquela vibração me interessava. Eu não conseguia captar com profundidade, mas aquele comportamento me interessava muito. Então uma das maneiras de você aprender de Jesus e aprender com Jesus sem preconceito, sem medo, sem ruído das religiões, sem as tendências das instituições religiosas, é você estudar Jesus, estudar a vida de Jesus como um arquétipo, como um comportamento que se interessa para você, você pode imitar. Essa é a grande vantagem dos arquétipos, é trazer um modelo de comportamento ideal, idealizado, pensado e transformador, e você então modelar. Modelar é uma palavra já moderna, que muito usada na PNL. Você pode modelar o comportamento de Jesus, o padrão de Jesus, considerando Jesus como um arquétipo, um modelo interessante. Essa é a terceira forma inteligente de você aprender com Jesus. Eu vou recapitular. A primeira é se você dá conta, se você pode, se você já capta essa vibração com intensidade, aceitar Jesus como Deus, segunda pessoa da Trindade. A segunda forma é o Jesus histórico, um personagem que realmente existiu e que existem fatos sobre ele, que pessoas escrevem sobre ele e você aprende sobre ele estudando o Jesus histórico. A terceira forma é o Jesus como arquétipo, como um modelo, uma figura que não existiu. É apenas uma personagem da história, mas que é um modelo muito interessante. Você pode aprender muito também. E tem a minha forma de aprender com Jesus, que é a quarta forma que eu vou trazer para você de sugestão, é como eu sinto. Esse para mim é o crivo. Essa para mim é a forma de avaliar se é bom, se é ruim. É como eu me sinto quando me relaciono com Jesus, quando eu pesquiso sobre Jesus, quando eu reflito sobre a vida de Jesus, quando eu penso no comportamento de Jesus, como é que eu me sinto. Isso é o que me interessa. E eu me sinto muito bem. Então não me interessa ter a certeza absoluta que Jesus é Deus. Não estou dizendo que não tenho. Não me interessa saber se aquela personagem histórica é um fato real, que existiu mesmo, isso não interessa. Agora, como eu me sinto, me interessa. Então, quando eu me relaciono, quando eu busco, quando eu medito, quando eu reflito, quando eu penso, quando eu me conecto com a vibração de Jesus, como é que eu me sinto? Eu me sinto assim, ó, como esses pássaros, alegre, feliz, leve, confiante.
Então essa é uma maneira de você aprender com Jesus. É você aproximar e avaliar como você se sente de cada encontro desses. Cada vez que você para ter um encontro com esse Jesus, para bater um papo, para conversar, para trocar ideias, para contar as suas dores, as suas alegrias, como é que você se sente? Então isso é um crivo para mim inteligente de você aprender com Jesus, a forma como você se sente ao se relacionar com Ele. Bom, minha gente, então tá aí 4 formas de você aprender com Jesus, diretamente aceitando que Ele é Deus, que Ele é um personagem real da história, que Ele é um arquétipo apenas, que é muito interessante, ou então pela forma que você se sente, pela sensação que você tem quando você se aproxima dessa figura incrível que é Jesus. Eu espero ter contribuído, espero ter inspirado você a se aproximar mais dessa figura, especialmente que estamos vivendo aqui nos momentos ainda das festas de Natal. Hoje é dia 27 de dezembro de 2020, quando estou gravando esse vídeo aqui, escutando os pássaros e deixando essa vibração poderosa da presença dessa figura encantadora que é Jesus. Se você já é aqui do canal, deixa aí a sua participação, seu comentário e o seu like. E se você assistiu esse vídeo e gostou, se inscreva, será muito bem-vindo. A gente conversa aqui sobre esses e outros assuntos parecidos. E eu espero você então no próximo vídeo.